Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos começar com ondulatória, né? Ondulatória é isso daqui simplesmente, ó. Uma perturbação que se propaga. Então, se essa perturbação se propaga, nós sabemos que a onda possui o quê? Velocidade, tá? Então, para começarmos a ideia da perturbação é o seguinte, você tem aqui, olhando uma vista superior, tá? E aqui é a superfície de uma piscina. Então, na superfície da água, cai aqui uma gotinha de chuva. Toim. Na hora que essa gotinha cai, você percebe que essa perturbação vai se propagando. Aqui nós temos a formação de ondas chamadas circulares. Essa formação geométrica circular, essa perturbação que eu detectei nesse momento, todos os pontos da água pertencentes a esta circunferência recebem essa energia, né? Essa onda é chamada de onda circular, óbvio, né? A gente pensa em onda circular. Mas essa linha que eu estou traçando aqui é chamado de frente de onda. Frente de onda. Tá? Aqui é a frente de onda. Essa direção de propagação, a direção de propagação é chamada de raio de onda. Raio de onda. Certo? Muito bem. Essa é uma onda mecânica, né? Considerada mecânica. Já vou entrar em detalhes. Mas assim, com relação a essa propagação dessa perturbação, nós temos o seguinte, ó. Imagina aqui uma mola, simplesmente uma mola. Tá? Aqui eu tenho uma mola bem comprida. Certo? Então ela é infinita aqui. Quando eu realizo aqui uma perturbação desse lado, eu bato nessa mola desse lado. Isso aqui é uma bola helicoidal, né? Você vai ter uma compressão desse pedaço, né? Então aqui você tem uma compressão e aí aqui não. Aqui você tem um espaçamento maior, ou uma rarefação. Então você tem a compressão e a rarefação, e aqui você comprime a mola e aqui você estica a mola. Então essa propagação, essa vibração, tem esse movimento aqui que eu estou fazendo com a mão, né? E essa perturbação, ela se propaga na mola. Então você tem esse movimento, ó, assim, né? Dá para imaginar pela intuição, dá para entender direitinho o que eu estou fazendo. Então essa perturbação, ela se propaga, tá? O interessante é que essa onda aqui, ela tem uma vibração horizontal. Então a vibração é horizontal. E a direção de propagação também, né? Esta é a direção de propagação. Vamos colocar uma flecha para cá, mostrando um sentido para cá, mas na verdade ele poderia estar indo para lá, né? Então você tem, nesse meu exemplo, essa vibração nessa direção horizontal, e a direção de propagação, né? A direção de propagação da onda também horizontal. Então nós temos um tipo de onda aqui chamada onda longitudinal. Longitudinal. Por que ela é longitudinal? Porque a direção de vibração é a mesma direção de propagação. Certo? Então a direção de vibração é a mesma da direção de propagação, ondas longitudinais. Agora eu tenho aqui uma corda, tá? E essa corda eu vou realizar aqui uma perturbação nessa corda. Tá? Então agora aqui é uma corda amarrada aqui numa extremidade fixa.
Aí, essa vibração, eu peguei essa corda e fiz esse movimento, ó. Então, o que acontece? A vibração agora, ela é perpendicular à direção de propagação. Tá? A direção de propagação é a direção da corda. E a vibração agora é uma vibração perpendicular a essa direção de propagação. Então, essa onda é chamada de onda transversal. Tá? Por que ela é transversal? Porque a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Por que ela é longitudinal? Porque a direção de vibração é a mesma direção de propagação. Ok? No caso da onda do mar, né, que tem a formação da onda do mar, vou até desenhar aqui. Você tem aqui a praia, tá? E aqui você tem a onda do mar. Então o que acontece? Na onda do mar, você tem as duas vibrações, a vibração vertical e a vibração horizontal. Lembrando que a onda do mar, ela surge pela força do vento, né? Então você tem uma área muito grande que sofre a ação do vento e há a formação da onda. Acontece que como a vibração, você tem duas direções de vibração, tanto a vertical como a horizontal, essa onda ela é chamada de onda mista. Então a onda mista é a onda do mar. Por isso que a onda quebra quando chega na praia, né? Então você tem um atraso da parte de baixo, a parte da frente continua. É por isso que a onda quebra mais quando a praia, a inclinação é mais acentuada, tá? Então essa onda que você tem que saber que a onda pode ser mista, longitudinal ou transversal. Ok? Por enquanto, o que eu estou falando aqui é de ondas, são ondas de natureza mecânica. O que nós temos? Dois tipos de onda. A onda mecânica e a eletromagnética. A mecânica, ela precisa do meio material para se propagar. A onda eletromagnética, ela se propaga com ou sem meio material. Então você tem uma onda de rádio atravessando essa parede, certo? Você tem um raio-x atravessando o seu corpo, atravessando a placa de raio-x, né, por exemplo, e fazendo uma impressão, formando uma imagem na placa de raio-x. Então você tem ondas eletromagnéticas que não precisam do meio material para se propagar. Por isso que a onda eletromagnética ela se propaga no espaço, tá? Só tomar um pouco de cuidado, porque atualmente os físicos estão descobrindo que existe uma matéria no universo, entre os planetas. Não é assim um vácuo puro, né? No vestibular ele pode até considerar um vácuo, né? Então não vamos bitolar muito. Mas vamos pensar o seguinte, a onda mecânica é aquela que precisa do meio material. Por exemplo, a onda na corda, a onda numa mola e a onda sonora, né? Na verdade, a onda sonora, que a gente vai trabalhar muito, a onda sonora ela tem esse comportamento da mola aqui, ó. No caso da mola, você tem o ar, né? Então, se nós pensarmos aqui na propagação do som, eu digo que o som, né, que é a onda sonora, é uma onda longitudinal que se propaga no ar. Aqui o ar é comprimido e aqui o ar é rarefeito. O ar é comprimido e o ar faz a mesma coisa. Quando chega no seu tímpano, né, quando chega no tímpano, ele vibra a película do tímpano. E aí transforma em energia elétrica que passa para o cérebro e assim por diante. Então, duas coisas que você precisa saber, onda mecânica e onda eletromagnética que eu vou falar agora. Falar um pouquinho de som, vamos estar conversando, um papo meio descontraído ainda por enquanto, sem usar a matemática, vamos só falar um pouquinho. Turma, as ondas, elas podem ser mecânicas, né, ou eletromagnéticas, tá? As ondas mecânicas, elas necessitam do meio material para se propagar. Por exemplo, ondas em metais, ondas sonoras, ondas em cordas,
ondas na mola, ondas em líquidos, tá? No caso, é importante você saber que as ondas sonoras, elas são longitudinais, elas comprimem o ar numa parte, então você, durante a propagação da onda, você tem a parte do ar que é comprimido e a parte do ar rarefeito, tá? Então nós temos isso, é importante você saber. E são ondas longitudinais. Essa aqui cai muito em vestibular, tá? Então, o que acontece no caso da onda eletromagnética? No caso da onda eletromagnética, você tem dois campos perpendiculares entre si. Como a gente fala em perturbação, você na verdade tem aqui nesse eixo horizontal, eu tenho o campo elétrico, tá? Nesse eixo perpendicular, então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui o campo elétrico e o campo magnético, certo? Tá? Então, quando você tem... Não, vamos mudar vou colocar o eixo aqui. Deixa eu colocar o campo elétrico aqui, que vai ficar mais fácil para eu desenhar. Então, você tem dois eixos, o eixo do campo elétrico e o eixo do campo magnético. E eles são perpendiculares entre si, e nós temos aqui, nessa direção, a direção de propagação. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma variação do campo magnético no plano perpendicular à lousa, que se propaga, e o campo elétrico variável aqui paralelo à lousa. Exatamente assim. Então eu tenho, essa é o comportamento da onda eletromagnética. No caso, a onda eletromagnética, aqui teria que colocar um pouquinho mais para cá, né? Para não ficar com uma situação assim tão diferente. O que acontece é que nessa variação nós temos um exemplo da onda eletromagnética, né? Quais são as ondas eletromagnéticas? Eu tenho, por exemplo, a onda eletromagnética, eu tenho a luz, né? Eu tenho as ondas de TV, eu tenho aqui as ondas de rádio, tá? As ondas de rádio. Eu tenho micro-ondas, certo? Micro-ondas. E assim vai. Nós vamos trabalhar mais, o que cai mais? Cai as ondas luminosas e as ondas sonoras, tá? Nosso foco vai ser envolvendo isso, ok? Então vamos continuar. Aí eu vou apagar a lousa para a gente continuar comentando sobre isso. Turma, agora a representação de uma onda. A representação é um desenho que eu vou fazer indicando a onda. De maneira geral, você tem aqui o raio de onda. Mais uma vez, o raio de onda, eu repito, é a direção de propagação da onda. E nós temos o seguinte, a onda, ela tem uma propagação de uma oscilação, e todo mundo já conhece, meio que até intuitivamente, eu já vi no colégio, esse desenho, esta representação. O que acontece? Nós temos aqui a crista, que é esse ponto de vibração máxima, né? Então nós temos aqui a crista da onda, né? Essa medida aqui que eu acabei de mostrar é a amplitude da onda, tá? Então essa distância é a amplitude da onda. A distância do raio de onda até a crista. Esse ponto aqui é chamado de vale. Ok? Então nós temos a crista e o vale. Você percebe também aqui que se nós desenharmos aqui, ó, nesse desenho, você tem aqui uma oscilação completa, que é essa representação. Eu digo que daqui para cá, a onda percorreu uma certa distância, que é
uma vibração completa. Então eu tenho essa distância. Essa distância percorrida pela onda, que você está vendo aqui, é chamado de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, que é representado por esta letra, né, que lê-se lambda, ela é a distância percorrida pela onda num período de tempo. Então, o intervalo de tempo aqui, para que ela percorra o intervalo de tempo, é chamado de período. Então, o período, que é representado por essa letra T, ela é o tempo para uma oscilação completa. Tá? Muito bem. Você fala, por exemplo, numa corda, essa onda passou por um ponto. No lugar do raio da onda, eu desenho aqui uma corda, né, representando uma onda mecânica. Se essa perturbação passa por esse ponto ele sobe. Na altura máxima, você vai chamar esse ponto de crista. Aí ele desce e volta para cá novamente. Um ciclo completo, o tempo que ele gasta para um ciclo completo, esse tempo é o período. E o tempo que ele gasta para percorrer essa distância. Realizando um ciclo completo de vibração, então aqui nós temos uma corda, esse ciclo completo, o tempo que ele gasta para realizar o ciclo completo é o período, e a distância percorrida pela onda é o lambda, que é o comprimento de onda. Logo, a velocidade de uma onda, ela é calculada como sendo velocidade não era deslocamento sobre intervalo de tempo. Então eu digo que se uma onda gasta um período de tempo, ela realizou uma vibração completa e ela percorreu um comprimento de onda. Certo? Essa é uma representação geral. Lembrando a onda eletromagnética, né? Então, só completando, eu tenho o seguinte: além da velocidade, que é lambda sobre período, eu tenho que conhecer uma coisa, uma grandeza física chamada frequência, né? O que é frequência de uma onda? Frequência de uma onda é o número de ciclos por unidade de tempo. Então, a rapidez com que a onda realiza essas vibrações completas aqui que eu mostrei. Claro que isso daqui é um caso de onda transversal mecânica, né? Tá? Então, mais uma vez. A onda mecânica, ela precisou do meio material para se propagar. Essa representação também vale para a onda eletromagnética, que não precisa do meio material para se propagar. A frequência de onda é o seguinte: se ele realiza um ciclo completo, ele vai gastar um período. Então, como frequência é o inverso do período, você pode calcular a velocidade como comprimento de onda vezes a frequência. Esse conceito de ondas é que a física começou a evoluir muito depois que foram determinadas essas medidas de grandeza, né? Então, outra coisa, a unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundo, né? A unidade do comprimento de onda é o metro. A unidade do período é o segundo. A unidade de frequência é o inverso do segundo, ó. Em homenagem a Henrique Hertz, a unidade é Hertz. Então, quando você ouvir 50 MHz, é frequência de onda, né? Então, é isso aí. Turma, só para terminar essa primeira parte de mais aproximadamente 9 partes, 8, 7 por aí, você, concluindo isso, você tem que entender, já gravar essas fórmulas, que eu já vou também fazer exercícios, mas lembrando que o foco nosso aqui maior, que é o que cai mais em prova, é o som é uma onda mecânica longitudinal, também pode ser representado dessa forma, tá?
Ou não, né? No caso da onda, na propagação da onda no ar, como nós temos a parte de compressão e a parte de rarefação, né? Saiba que um ciclo completo, comprimento de onda, é entre duas partes de compressão. Tá? Então eu tenho aqui uma compressão, né? Vamos fazer assim, para você ver. Então eu tenho aqui duas partes de compressão. Por quê? Porque aqui ela sofre uma compressão. Quando ela voltar a sofrer uma compressão novamente, você tem um ciclo completo. Tá? Então cuidado, que nós vamos ver mais para frente também, isso várias vezes, mas é bom reforçar agora, que o comprimento de onda do ar é entre dois pontos de compressão. Tá? A luz é onda eletromagnética, tá? Se propaga no vácuo ou fora dele. A onda mecânica, que é a onda sonora, ela precisa do meio material para se propagar. Tá certo? A onda luminosa, ela é transversal. Quer dizer, a vibração é perpendicular ao raio de onda. E a onda sonora, ela é longitudinal. Ok? É isso. Até a próxima.